Olá pessoal, este é mais um episódio do Culturalcast, um espaço onde arte, cultura, ideias e negócios se encontram. Afinal, cultura está em tudo. Antes de iniciarmos a nossa entrevista de hoje, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Instituto Canopus, fomentando e semeando cultura em Mato Grosso e Brasil. Venezia Móveis, transformando ambientes com elegância e qualidade, com uma belíssima loja ali na Avenida Fernando Correia. E, é claro, ao nosso grande apoiador, o Goiabeiras Shopping. Eu também quero convidar vocês a nos seguirem, curtirem e compartilharem no YouTube, no Instagram e no Spotify. Culturalcast, @Culturalcast, um podcast de cultura. Lembrando que cultural é com 2 L's. Olá, sejam bem-vindos ao Culturalcast. Eu sou Maria Ercília. E eu sou Kelson Panosso. E juntos temos mais de 40 anos dedicados à arte e à cultura em Mato Grosso e Brasil. Pessoal, hoje nós temos um convidado especialíssimo, né, amor? Puxa vida, eu sou até emocionada, porque ele faz parte de uma história em Mato Grosso incrível. É uma pessoa que me sensibiliza e que eu reconheço. É uma pessoa que eu sou grata. É uma pessoa que eu posso até dizer que faz parte da nossa história. É verdade. E hoje o nosso entrevistado vai nos levar a um mergulho profundo no estilo, propósito, sensibilidade. A gente vai falar de beleza, design e o poder da cultura no ato de transformar espaços e pessoas. Eu deixo para você apresentar. Puxa, Fernando Pérez, é com muito prazer, muita alegria que você é recebido no nosso espaço. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E a alegria é minha, principalmente depois de ouvir umas palavras como a sua. Chegou a me emocionar, estou transbordando aqui, porque muitas vezes a gente se faz presente na vida de uma pessoa e a gente não consegue nem mensurar, apesar do tempo, né? O tempo ele traz as memórias e aí a gente vê como foi importante algumas pessoas em nossas vidas. E eu agradeço, né, por estar aqui nesse Cultural Podcast com 2 L's. Né? Estávamos aqui passando o som e treinando isso. E para mim é um prazer muito grande estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha trajetória nesse estado maravilhoso que é o Mato Grosso. Que maravilha. Fernando, é um prazer enorme ter você aqui. Eu gostaria de que você dissesse para nós de onde que você veio, de onde que a sua família é, como que você chegou aqui em Cuiabá? Há quase 50 anos atrás, junto com todos os imigrantes que vieram do Sul para desbravar nosso estado, minha mãe me teve na terça-feira, uma cesárea. Na quarta-feira, meu pai colocou ela em cima de um caminhão de carona e veio parar aqui no Mato Grosso. A minha mãe só chorava, né? Porque largar de um estado que já tinha asfalto, água, saneamento, para vir para um estado que ainda tinha tudo para ser construído. Então ela conta até relatos que dói meu coração de lembrar, que ela fala que quando parava o caminhão para abastecer, que ela ia na cozinha para engrossar o meu mamá, que na época era assim que fazia, ela sentia aqueles cheiros de bife sendo fritados na chapa e ela ficava com a vontade, mas não tinha dinheiro. Entendeu por quê? Vieram com a cara e a coragem para um estado como esse. Eu imagino porque também eu sou migrante também, eu vim lá do Sul e era difícil, né? Não tinha asfalto para chegar aqui nos anos 70, 80, era muito difícil. Eu imagino que tenha sido... E nós, quando viemos para o Mato Grosso, nós fomos parar em Tangará da Serra, certo. 200 quilômetros ainda de Cuiabá. Passamos ali, acredito, 1 ano para depois chegarmos até Cuiabá. E essa foi a nossa trajetória. Eu nasci em Paranavaí, Paraná, bem pertinho de Maringá ali, né? Como muitas pessoas, muitas vezes a gente está atendendo alguns clientes e a gente vê a origem, né, deles. Geralmente todos vieram também na mesma época
para desbravar o nosso estado, né? Um estado tão rico e próspero como é hoje. É verdade. E a sua formação, então, foi toda aqui em Mato Grosso, Fernando? Sim, na verdade eu estudei, a minha formação foi aqui, eu fiz um curso de design de interiores, né? Mas eu acabei não atuando, né? Porque hoje eu executo os projetos. Existem arquitetos e design de interiores que eles projetam ali as suas casas e a gente entra executando, vestindo a casa, né? Por que vestindo? Porque nós temos um grupo de 12 lojas que tem uma que trabalha só com carpetes e tapetes, outra que trabalha apenas com revestimentos, enxovais, outra que é persianas e cortinas, outra que é mobiliários, de mesas, cama. Então a gente entra transformando ali ou fazendo, executando o que os arquitetos e design colocam ali nos seus papéis. Entendi. Mas conta para nós, como que você começou essa trajetória até chegar nesse momento onde você se transformou numa referência nacional? Eu acho assim, eu até os meus 18 anos, né, eu trabalhei com meu pai, fazendo serviços gerais. Eu lembro que com 18 anos eu rapava cana, né? Sempre falo isso, que eu tenho meus dedos tudo marcado, ó, de faca, porque eu era muito criança rapando cana. Então, geralmente, quando você ia cortar a ponta da faca, da cana, muitas vezes o dedo ia pendurado. Eu cansei de ver quantas vezes eu já saí correndo para poder costurar meu dedo. Mas a gente faz, é o que a gente tinha naquela época. Trabalhar, e a gente sempre gostou muito de trabalhar. E aí eu recebi uma oportunidade de trabalhar aqui na Isaac Povos, em uma loja, instalando cortinas. E eu vim com muita felicidade, porque eu vi o resultado que os produtos faziam na vida das pessoas. Quando eu entrava em uma casa, colocava a cortina, trazia aquele aconchego. As pessoas poderiam sentar ali nas suas salas, com as suas famílias, né? Porque nós temos um sol muito intenso aqui. Claro. Só que depois de 4 meses, quando eu cheguei para trabalhar, que eu olhei assim pela janela, o empresário tinha... Sabe aqueles empresários que anoitece e não amanhece? Eles foram embora, entendeu? E eu, desesperado, não querendo voltar rapar cana, desci 2 quadras e fui pedir emprego em uma loja que chamava Via Decor. Aí ele falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, tem 18. Você tem carro? Eu falei, não. Você tem experiência? Eu falei, eu estava trabalhando ali naquela loja, mas faliu. Eu vi pelo vidro que acho que eles foram embora. Aí ele falou assim, você não é o perfil. E não nos contratou. Aí eu fui pro meu pai. Aí meu pai falou, por que você não monta uma loja? Eu falei, pai, como que eu vou montar uma loja? Não tem dinheiro, não tem carro, não tem nada. Meu pai falou, você sabe instalar, começa. E naquele momento, era o que eu precisava ouvir. Você sabe instalar, começa. Eu mandei fazer um monte de panfleto e eu saí panfletando toda a cidade, andando de avenida por avenida, avenida por avenida. E eu lembro que nessa noite que eu panfletei, a minha gerente hoje de uma das lojas, que é lá de Sinop, a Araceli, ela estava na minha casa. E quando eu cheguei assim, eu estava com meus pés descolado o couro embaixo, porque de tanto andar, então, sabe, eu nunca tinha presenciado isso. Só que a minha vontade de vencer era tão grande, que eu nem senti que meu pé estava já descolando o couro embaixo. E quando eu cheguei lá, eu lembro dela perfeitamente fazendo assim, entendeu? Limpando. E na segunda-feira, os telefones não pararam de tocar. Tocava. Aí eu ia, fazia a venda. Depois eu voltava para fazer a instalação. Aí eu fazia o pós-venda. Aí as coisas começaram a dar certo, porque eu comecei a entender, naquele momento, quem era a pessoa principal do meu negócio, que era o meu cliente. Quanto mais eu cuidasse dele, eu encantasse ele, ele ia virar meu vendedor, entendeu? Ele ia começar a ajudar a divulgar o meu trabalho. E é exatamente o que aconteceu. Eles começaram a ligar para um, para outro, me ajudando. Eu só sei que com 3 meses eu consegui contratar minha primeira secretária, já estava se sentindo patrão. Com 6 meses consegui comprar meu primeiro carro e as coisas foi que rápido. Criando velocidade. Abriu a empresa institucionalizada, direitinho. Sim, mais ou menos, né? Mais ou menos. A gente foi aprendendo junto, entendeu? Ali era mais a vontade de dar certo e a oração de uma mãe de joelho. O apoio de um pai que eu sempre tive. Então, a minha base familiar era perfeita e é até hoje, né? Um homem, a prosperidade, ela vem muito do pai.
entendeu? E meu pai foi o meu apoiador até hoje. E minha mãe, aquela que é o amor, que traz a ternura, que ensina aqueles caminhos mais doces. Então eu tive a minha base familiar. Então assim, eu sabia, eu era como se fosse um avião. Se eu quisesse pousar, eu tinha pista, que era eles. Então assim, a gente foi conseguindo construir juntos um nome muito forte, cuidando muito da entrega, que eu sempre bati na tecla, não comemore a venda, comemore a entrega. O segredo está na entrega. Quando você deixa um cliente satisfeito, ele vira ali, um propagador do seu produto, do seu trabalho. E aí foi indo, com um ano eu montei minha primeira loja na Várzea Grande, estava indo muito bem, passou-se o tempo, aí eu vi uma necessidade de abrir uma loja aqui na capital, Cuiabá. Aí eu abri a Casa Papel, na Avenida do CPA. Eu lembro. E quando eu abri aquela loja, era novidade, não existia papéis à pronta entrega. As pessoas iam comprar, assim, papéis como se ia acabar o papel, entendeu? Porque eu lembro que eu fazia eventos no domingo, chamava garçom, fazia salgadinho, sabe? Era uma coisa, assim, doida, entendeu? Era uma festa. Colocava tenda, sabe? As pessoas paravam o carro. Eu lembro de vários empreendimentos que na época eu ainda estava construindo e as pessoas corriam comprar porque gostava do preço, tinha pronta entrega para guardar para quando o prédio ficasse pronto. E esse sucesso transbordou, né? Os arquitetos pegaram na minha mão, ensinando o bom gosto, me ensinando as marcas. Eu fui aprendendo, fui sendo lapidado. Aí, esse homem da Isaac Povas botou a loja para vender. Aí eu vim lá e falei, o senhor lembra de mim? 10 anos atrás eu estava aqui te pedindo um emprego, mas graças ao seu não foi a oportunidade do meu negócio. Comprei a loja dele, tirei o nome dele via Decor e coloquei o meu, Casa Cortina. Entendeu? Fazendo assim a minha terceira loja. Depois da Casa Cortina, eu vi a necessidade de uma loja de luxo para o Mato Grosso. Por quê? As pessoas que tinham um poder maior, ia tudo para São Paulo, deixar nosso dinheiro fora. Aí eu falei, não, vamos fazer uma loja que seja muito mais referência do que qualquer loja que tenha em São Paulo. Nós criamos ali a Fernando Pérez Casa, com todas as marcas Dolce & Gabbana, Armani Casa, Roberto Cavalli, para trazer esse público para investir e deixar o dinheiro no nosso estado. E deu certo. Aí depois dessa quarta loja, montamos na frente um ateliê, né, que tem ali vários andares, onde as minhas costureiras estão comigo há quase 25 anos, produzindo cortina. Todo mundo que pode passar ali na Isaac Povas, olha na frente da loja, vai ver elas ali todas preparadas, trabalhando com maior paixão e amor. Aí depois eu montei a minha sexta loja, que foi a Casa Rug, na Isaac Povas, também uma que tem um pandinha laranja na frente, entendeu? Ali uma loja só de carpete. Aí depois nós trouxemos uma franquia para Cuiabá, que foi a Artefato, trazendo ela e colocando ela no cenário nacional. Hoje a última mostra que tivemos aqui, saímos em todas as revistas, Vogue, Casa, Jardins, e é o Mato Grosso mostrando que não é só forte no agronegócio, que ele mas que na arquitetura também tem excelentes arquitetos aqui que estão já projetando para todas as regiões do Brasil. Então, assim, esse é o meu papel, de ajudar e pegar na mão deles para trilhar esse caminho, que já são quase 30 anos fazendo a mesma coisa. Então, assim, essa história, a gente vê momentos de arquitetos e design interiores que muitas vezes chega o momento deles e é onde a gente está junto ali para eles viver essas conquistas. Fernando, vestir sua casa é quase poético, né? Uma poesia. Já pensou? A pessoa se sente, né? Agora eu vou vestir a minha casa. De onde surgiu essa ideia? Olha, nós temos um slogan que é vamos decorar o mundo, né? E quando você joga isso para o universo te devolve. Eu comecei a fazer projetos em Dubai, que no nosso Instagram tá a entrega que nós fizemos lá, filmamos toda a entrega em Dubai, os projetos que a gente já fez. Vamos decorar o mundo, nada melhor do que decorar a cobertura do Neymar que nós fizemos, né? Fizemos a casa do Pablo, fizemos a casa do Thiago Nigro, estamos fazendo agora pela segunda vez a casa dele, Joel Jotas, o Nicolas, aquele deputado, e muitos outros, né? Se você seguir nosso Instagram, você vai ver a entrega de cada um deles.
E agora estamos entregando também a casa do Otaviano Costa com a Flávia Alessandra, que é no mesmo prédio do Neymar. Então, assim, quando você joga para o universo um desejo, ele te devolve. Por isso que é muito... Eu podo muito as pessoas que estão ao meu lado de lamentar e reclamar da vida. Porque a vida vai devolver exatamente aquilo que você está resmungando. Com certeza. Entendeu? Eu quero cada dia ser mais próspero, eu quero que cada dia meus vendedores estejam mais próximos, eu quero que os meus clientes vivam uma felicidade plena dentro dessas casas que a gente veste. Então é isso que eu verbalizo e jogo para o universo. Fora que de hora em hora eu paro durante o dia para agradecer a Deus, seja pela minha família, pelos meus arquitetos, pelos meus clientes. 3 horas da tarde é o horário que eu agradeço a Deus por todos os nossos clientes. E Deus me envia cada dia mais. Hoje eu estava atendendo online uma cliente que ela era de São Paulo, dentro da Casa Rug. E eu falei assim, olha, é um prazer muito grande estar falando com você. Você já comprou os móveis da Artefato e hoje você está aqui na Casa Rug escolhendo os seus tapetes e vai ser uma honra estar no dia da entrega te conhecendo pessoalmente. E eu quero te dizer que a partir de hoje você vai estar inclusa nas minhas orações das 3 da tarde, que é o momento que eu oro para que Deus abençoe todos os meus clientes. Porque não adianta nada eu vestir casas, deixar palácios pronto e isso não virar um lar. A pessoa não ser feliz ali dentro, com as suas famílias, vivendo as suas conquistas. Então, qual é o meu papel? Verbalizar isso. Levar isso para que o universo devolve. Eu tenho uma loja também em Sinop e também tenho uma em Sorriso. Tudo que eu ganho em Sinop, eu invisto em Sinop. Porque é a lei da reciprocidade. Eu não cheguei em Sinop para pegar o dinheiro deles. Ao contrário, eu cheguei levando um investimento alto de uma loja mais linda que nós temos hoje lá. E tudo que eu ganho ali, eu invisto naquela cidade. Tudo que eu ganho em Sorriso, eu invisto em Sorriso. E isso vai acontecendo o quê? As portas vão se abrindo, conexões vão surgindo e a gente vai prosperando. Porque a vida é o que você entrega, você recebe. Eu sei que antes de começar esse podcast, nós estávamos tendo um podcast aqui que... A parte que eles falaram, para tudo, porque isso precisa ir para o ar. E é exatamente, é o que eu estava falando para eles. Eu vejo muitas pessoas passar por essa vida e não ter prosperidade. E depois de tanto pedir para Deus sabedoria, para entender, para poder ajudar essas pessoas, eu cheguei a uma conclusão. Que muitos, antes de surgir um prédio de 10 andares, ou de 20, ou de 80 andares, precisa ser feito um alicerce. E muitas vezes você demora 3 anos para fazer um alicerce. E quando a pessoa faz um alicerce, quando o prédio dela vai começar a sair, ela sai desse emprego, vai para outro. Aí ele tem que começar tudo de novo, criando um alicerce. Quando ele tá para o prédio dele sair, vai para outro. Passa a vida inteira construindo um alicerce e nunca o prédio sai. O segredo é persistência. Você escolheu o lugar certo para estar e ali construir o seu alicerce, que muitas vezes vai demorar um pouco, né? Porque você sabe que tudo que tem lá embaixo, depois pode subir com muita força na parte externa, né? Então, assim, construir o alicerce para que quanto mais forte você deixa esse alicerce, mais andares você vai ter acima da terra através desse alicerce. Então, eu falo que o segredo é esse, construir um alicerce para que você tenha persistência, para que o seu prédio se destaque perante outros que já fizeram o mesmo caminho. Essa sua força, ela vem da sua fé cristã ou de uma noção assim da lei da atração? Como que você sente isso? Eu acho que é uma mistura de tudo. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, de vestir casas, de estar junto na conquista dos meus clientes, de ver ali, de eu economizar junto com ele, de eu levar o exclusivo, porque eu tenho que entender o que faz sentido para ele. O luxo, ele faz sentido para pessoas diferentes. Tem umas que o luxo é uma coisa, para outras o luxo é outra. Então eu preciso ali entender bem o meu cliente, que quanto mais eu entendo o meu cliente, menos chance eu tenho de errar. Então ali eu vou entregando para ele aquilo que ele desejou. Às vezes ele só queria uma cortina que trouxesse aconchego. E é isso que ele vai ter. Entendeu? E talvez ele quer algo mais, alguma coisa que lembre uma história dele,
ou um mural que remete a algum lugar que ele já foi. Então, cada cliente ele tem ali uma busca. E o meu papel é descobrir essa busca. E no eu descobrir essa busca que me entusiasma, e é como se eu te pegasse um cliente pela primeira vez. Eu vivo a história dele mais do que ele. Às vezes ele está tendo problema com o construtor, problema com o gesseiro. Eu já quero entrar resolvendo para ele. Eu já quero ligar para esse gesseiro, eu quero ligar para esse construtor. Sabe por quê? Eu me envolvo ali. Eu me envolvo no projeto dele, na casa dele, e então não tem como. Eu acho que essa paixão, eu já carrego há quase 30 anos no meu negócio, e é algo que eu não quero perder. Humanidade. Humanidade. Eu gosto quando às vezes, existe às vezes alguns arquitetos que se perde um pouco a mão nessa virada de mercado que está sendo muito rápida, né? Hoje, antigamente, a moeda era panfletar nas ruas. Aí depois já é o Instagram. Então, tipo assim, vai a mudança de mercado. Então, se você não estiver atento às mudanças, às vezes você se perde. E às vezes eu vejo os arquitetos, eles passam 5 anos fazendo a faculdade, só que se eles não mudar a cabeça, que eles são empreendedores no ramo da arquitetura, não vai fluir. Porque antes deles projetar, eles precisam entender de marketing. Antes deles projetar, eles precisam vender. Porque se ele não vender a imagem, o cliente não vai confiar em entregar o projeto na mão deles. Para depois eles ir projetar. Você está entendendo? Que aquela pessoa que fala assim, eu sou arquiteto, só quero projetar. Infelizmente, o mercado vai te engolir. Agora, aqueles que falam assim, não, eu sou um empreendedor no ramo da arquitetura e eu preciso fazer o meu marketing, mostrar os cursos que eu estou fazendo, mostrar as novidades para o meu cliente. Para o meu cliente chegar, eu fazer ali a venda, falar para ele por que você devia me contratar. Tem muitos arquitetos que se o cliente olhar para a cara dele e falar assim, por que eu devo te contratar? Ele não sabe responder. Olha só. Ele não sabe responder. Sabe? É uma pergunta básica. Por que eu deveria te contratar? Sabe? E o arquiteto que tem isso na ponta da língua, o cliente pega na mão e fala, fechado. Aí ele vai projetar. Você está entendendo? Se ele não muda isso aqui, ele vai ou construir o sonho de alguém, ou vai desistir da carreira, que é aquela coisa do alicerce, porque ele começou a construir um alicerce. Quando ele sai da faculdade, aí ele tem que começar ali a construção do prédio. E muitos desistem. Ou muitos acham mais fácil ir construir o prédio do outro. Mas o prédio do outro está o nome do outro. Entendeu? E aí é a hora que eu gosto de pegar na mão e falar, se você chegou até aqui, se já passou 5 anos, está na hora de você construir o seu prédio. Questão de resgate, né? Fernando, na sua visão, qual é a diferença entre alto luxo e ostentação? São duas coisas bem diferentes. Assim como nós temos uma sociedade que muitos nasceram de berço, né? Que tem uma cultura, que tem um estudo totalmente diferente de outros que são emergentes, que tiveram a oportunidade de trabalhar muito e também conseguir e não tem a mesma cultura. Então, a ostentação é aquilo que chega primeiro. Tipo assim, às vezes, como já muitas vezes a gente já até ouviu em outros podcasts, às vezes a pessoa é salariada, mas ela tem um iPhone. Se ela pegasse esse dinheiro desse iPhone e investisse, ou se ela usasse para um conhecimento pessoal, para o crescimento dela, o quanto ela não conseguiria lá na frente conseguir de patrimônio, de bem ou de estabilidade. Agora, o luxo depende. Para cada um, o luxo é diferente. Tem gente que para o luxo, para eles, é ter tempo com a família, ter tempo para viajar, sair e passear. Tem outros que o luxo é poder dar para a família aquilo que às vezes eles não tiveram. Então, para cada um, o luxo é diferente do outro. Agora, a ostentação, muitas das vezes, é algo maior do que a pessoa é. Ela querer ostentar algo, porque você vê que quem realmente tem dinheiro, ele não precisa falar. Quem realmente, olha, e esse é o momento que eu agradeço a Deus,
por todos os nossos clientes. Então vamos fazer isso Tá agora. vendo? Então, esse momento aqui no podcast cultural, no Com 2L, 2L. eu agradeço a Deus por todos os meus clientes, por Amém. todos. E desejo que eles vivam as suas conquistas nessas casas que a gente investiu e nesses lares, que eles sejam muito felizes com seus familiares dentro do que nós ajudamos a eles a vestir, que é os seus lares. Amém. Amém. Então, assim, a ostentação e o luxo é bem diferente um do outro. Interessante, né? Claro. Na sua visão, arte e cultura influenciam o seu olhar sobre o designer? A arte e a cultura, que é algo que os arquitetos às vezes não entendem muito bem. São duas coisas que andam muito juntas. Arte, cultura, porque você analisa assim, por exemplo, vamos falar da arte. Quando a gente finaliza, né, uma casa, é onde que a gente vai entrar com a arte. E o que é a arte? É quando você entende ela. Muitas vezes, já aconteceu comigo, de eu ver uma arte e não gostar. E pensar, eu não teria isso e jamais pagaria isso. Só que quando vem o dono da galeria e mostra o conceito da arte, mostra qual é o sentido, a minha vontade é pegar, porque eu penso, ela foi feita para mim. E há poucos minutos eu não tinha me conectado com ela. Então, a arte e a cultura, elas andam juntas, né? Elas andam juntas. Será que ele já pensou em desistir algum dia, amor? Já pensou em desistir? Nunca. Nunca. Nenhum momento? Nenhum momento. A partir dos 18 anos, quando você começou a andar pelas ruas de Cuiabá e Varza Grande, você falou, não desista. Porque um dos maiores motivos de eu nunca pensar em desistir, porque eu sempre tive, se passasse pela possibilidade de eu pensar isso, se eu olhasse para trás, eu ia ver um exército de gente orando para que eu continuasse. Eu sempre tive minha família de joelhos pedindo para Deus e agradecendo todos os dias pelas bênçãos, porque como eu te contei na minha história no início, entendeu? Então eu não vim de uma família rica, eu não fiz uma faculdade assim, que nossa, justifica, né, o que a gente construiu. Nós construímos com muito trabalho, colocando os valores com muito firme, que é Deus, família e trabalho. E eu lembro que eu tive muita dificuldade para nossa logo. Eu não conseguia gostar de nada, até que a gente conseguiu gostar da logo. E um certo dia, minha irmã estava dormindo e ela acordou. E ela viu 3 letras se encaixando na minha logo. E naquele momento ela acordou e desenhou, e no outro dia ela viu que os meus valores estavam dentro da minha logo, que é Deus, família e trabalho. A minha logo, ela tinha o início dessas 3 palavras que faz total valores. Nesse momento, você entende que Deus está à frente. Deus está abrindo o caminho. Não tem outra explicação. Não tem. Não tem. A minha primeira oração cedo é às 6 da manhã. Eu agradeço a Deus pela vida. 7 horas, eu já peço para Deus sabedoria. Assim como Salomão, considerado o homem mais sábio e rico que já teve nessa terra, ele só pedia para Deus sabedoria. E quanto mais sabedoria, mais próspero ele era. Então, eu tenho esse hábito de 7 horas da manhã pedir sabedoria. Às 8, eu peço prosperidade para todos os meus vendedores. Porque se a prosperidade não passar pelos meus vendedores, não vai chegar até mim, né? 9 horas eu agradeço a Deus pela loja de Sinop Sorriso, que são nossas lojas bebê, que só tem 1 ano. Às 10 e 11 eu agradeço a Deus por toda a prosperidade. E assim vai indo, entendeu? Então, assim, eu falo, as pessoas falam assim, você não está preocupado com o ano que vem, 2026, que é um ano que vai ter eleição, vai ter Copa do Mundo, um ano com mais feriado, aquela coisa, né? Eu falo, não estou preocupado. Porque eu penso assim, se antes se antes eu tinha um relacionamento com 10 arquitetos, que é o meu primeiro cliente, então agora eu vou ter um 20.
Claro. Entendeu? Eu vou dobrar o que eu faço. Se antes eu chegava na loja, exemplo, às 7, eu vou chegar às 6. Eu vou aumentar minha carga horária, eu vou aumentar meus relacionamentos, as pessoas que estão comigo nessa trajetória, para eu não sentir. Entendeu? Então eu não vou ficar preocupado com o ano, sabe? Sempre vai ter gente casando, sempre vai ter gente construindo, sempre vai ter. Entendeu? Sempre. E eu estou aqui para atender todos esses clientes. Diante do desafio, né, ele faz uma transformação. Claro. Fernando, conta pra gente aquela história que você estava falando em off aqui, quando as pessoas chegam na sua loja e às vezes acabam não te reconhecendo, ou por não te conhecerem, não saberem quem você é, ou nesse sentido, você pode explicar melhor. Eu acho que é muito bacana isso. Com toda a humildade, né, o brand da marca está muito grande, muito alto. O Grupo Fernando Peres hoje, ela atinge o Brasil. Né? A gente veste casas... Já é internacional. Veste casas, veste casas no Brasil. E as pessoas idealizam o Fernando, uma pessoa toda engomadinha, com o cabelo todo, sabe? Aquela pessoa assim, engomada, eu imagino. E antes de eu colocar até minha cara no outdoor, as pessoas não sabiam quem era Fernando Peres. Muitas vezes ele chegava dentro da loja, analisava o vendedor, às vezes que estava todo com terno e gravata, ia até lá e o vendedor sabia que a pessoa estava buscando o Fernando. E ele ficava ali ouvindo o que a pessoa queria. Aí no final ele fala, não, o Fernando é aquele ali. Entendeu? Aí a pessoa ia até mim. Por quê? Como estava acontecendo hoje, eu estava subindo aqui no elevador para poder vir aqui no podcast. O Elias, que trabalha no marketing, falou assim, cadê seu terno? Eu falei, não, Elias, vou assim, eu me sinto bem assim, eu vou assim. Por quê? As pessoas esperam uma imagem do Fernando toda engomada. Então, assim, eu como contei para vocês, vários atendimentos que eu já tive dentro da loja, que as pessoas, eu estava ali no atendimento e a pessoa falou assim, olha, tenta falar com o Fernando Peres, se você consegue um desconto maior. Aí eu falei assim, tá, eu vou falar e depois eu volto te ligar. Aí depois que ele saía, aí eu falava, olha, acabei de falar com o Fernando e ele deu o desconto, só que o Fernando é esse que você estava na frente. A pessoa não acreditava nisso, falou assim, não, você está mentindo. Você é o Fernando, meu Deus, que vergonha, não sei o quê. Só que hoje, com essa potencialidade toda no Instagram e com a imagem exposta... Isso então, mudou, isso que eu te perguntar, mudou? Isso mudou, mas até uns 4 anos atrás... Nossa, eu estava escondido atrás da minha marca. E aí, quando eu coloquei na loja Fernando Peres Casa, a minha irmã, que cuida de todo o marketing, ela me tirou atrás e colocou na frente. É a mesma coisa, você pega uma criança e vai empurrando assim, e a criança... como a gente estava brincando aqui, né, no podcast, que antes de começar a ligar a máquina... Tava saindo um monte de ideias, um monte de coisa, a gente já ia empreender um monte de coisa aqui. Aí eu falei para eles que a hora que ligasse a máquina, eles iam perguntar, qual é o seu nome? Eu ia falar assim, Fernando Peres. Tipo assim, que eu ia travar totalmente, mas não adianta, vocês estão me deixando muito à vontade, e eu estou falando de um assunto que eu gosto, entendeu? É um assunto que vai ajudar muitas pessoas a se posicionar, a não desistir, né? Porque às vezes ela está um passo. Gente, o mais triste é quando eu vejo a pessoa um passo de subir o prédio dela e eles pensam em desistir. Fernando, essa sua exposição da sua figura te causa problemas? Tipo assim, as pessoas gostariam ou querem se aproveitar da sua imagem, de todo esse potencial que você tem? Existe e acontece algumas vezes de você estar em um lugar e as pessoas pedem para tirar uma foto e tira. Só que depois eles usam essa foto para o bem deles, né? Já aconteceu de uma pessoa chegar perto de mim e pedir uma foto. Eu tirei uma foto com ela e depois ele postou escrevendo assim, alinhando novos projetos. E era tudo mentira, porque eu jamais ia fazer um projeto, empreender ou lançar um projeto com uma pessoa que não tem os mesmos valores que o meu, que não cuida da entrega como eu cuido. Entendeu? Então, assim, muitas vezes... eu tenho que tomar cuidado. Aonde eu coloco o meu pé, aonde eu coloco a minha imagem, para que tudo que eu construía nesses 30 anos com certeza. Não vá... Porque a pessoa, quando vê uma pessoa que tem credibilidade já provada no mercado e uma outra do lado, ele acaba comprando
Só que depois ele vai sentir a diferença. Então eu tenho que cuidar muito com a imagem. Uma outra questão. A sua imagem tem alavancado projetos aqui na nossa cidade, no nosso estado e até nacionalmente também? Tem Quando vários. você se alia a eles? Sim, tem vários. Aqui nós estamos assinando o primeiro condomínio de luxo de Cuiabá, que é o Lago Sim. Divino, Sim. né? Que foi um sucesso de vendas. E nós estamos lançando agora esse prédio aqui, não sei, acho que não posso mostrar. Pode. Mas eu acho que é eles que eu tenho um tá. contrato Ah, tá. assinado. Tá. Nós estamos lançando um prédio que vem com um conceito bem diferente para Cuiabá, aonde as pessoas vão poder ter um pôr do sol no 24º andar, para levar ali suas visitas, pessoas que vêm conhecer o nosso Cuiabá. Um restaurante também, que vai ser um restaurante de São Paulo, na Isaac Povos. Então, assim, nós estamos buscando trazer para Cuiabá algo que realmente esteja à altura da capital do agronegócio. As pessoas falam muito na capital do agronegócio, só que muitas vezes a capital mesmo do agronegócio é Cuiabá. E às vezes o nome de Cuiabá é a última coisa que as pessoas falam. Então, qual é o meu papel? Meu papel é resgatar e trazer empreendedores, trazer pessoas para a nossa cidade, para que ela fique mais bonita. E nós estamos agora, estamos criando um negócio super legal, que nós vamos ter o apoio do prefeito atual, para que a gente comece a arrumar, os empresários começam a arrumar as praças e os canteiros da nossa cidade. Porque nossa cidade, por um mandato praticamente, não vai ter dinheiro para fazer isso. Porque ele está arrumando a casa, organizando todas as dívidas que talvez deixaram. Eu não sei, não vou entrar nesses méritos, que política eu não gosto nem de entrar. Só que assim, eu quero uma parte para poder ajudar nós como os empresários, trazer um pouco de beleza para a nossa cidade. Com certeza. Entendeu? Então, assim, nós vamos entrar agora com algumas campanhas, começar a organizar algumas praças para que isso sirva de inspiração para outros empresários que também venham para ajudar a gente a deixar a nossa capital mais bonita. Volte a ser novamente a Cidade Verde, né? Exatamente. É importante que sensibilize, né? Eu tenho uma dúvida e acho que isso vai colaborar muito em relação aos arquitetos, prestadores de serviço, etc. Quando você vai vestir uma casa, geralmente o casal tem opiniões diferentes. Como que você lida com isso? Ai, meu Deus, posso falar a verdade? Por favor. Primeiro eu analiso quem paga, né? E aí eu vou vendo quem manda, né? Porque entre quem paga e quem manda tem uma diferença. Então ali eu tento entrar tipo em um acordo, eu tento entrar ali em algo, porque assim, e quando eu vejo que tá muito diferente, entre 8 e 80, eu tento um meio termo que agrade os dois. Porque às vezes ela gosta muito de cores, ele é neutro. Então às vezes eu entro ali no meio tentando agradar os dois. Aí ele cede um pouco, ela cede um pouco e às vezes vai. Mas na maioria das vezes, na questão de escolha, a mulher ganha. Ainda bem. Ainda bem. A mulher ganha. A mulher ganha porque o homem só paga, mas a mulher ganha. Deixa eu falar uma pergunta. É ótimo, deixa eu te fazer uma pergunta, é ótimo. Você já trabalhou com grandes nomes nacionais e internacionais? Quais celebridades ou figuras públicas assim marcaram a sua trajetória? E qual delas foi a mais difícil de trabalhar, Fernando? Olha, acredito que o primeiro que eu fiz foi o Joel J. Né? Quando ele começou lá em Santos, ele ensinava as pessoas a ter performance. E ele tinha ali um andar inteiro de um prédio que quando eu entrei, eu vi um monte de cortina horrível. Aí eu falei para ele assim, olha, você trabalha com performance, mas aqui... Nada é performático. Aí ele olhou e falou, você tem razão. O que você sugere aqui? Eu falei, eu sugiro a gente colocar aqui rolôs blackouts e na frente rolôs tela solar. Quando você aperta um botão, tem a visibilidade, né, e o aconchego, e quando você quiser passar algum filme, alguma coisa, você desce. Então, assim, quando você entrar aqui gritando, cantando para energizar as pessoas, as persianas também começam a brincar igual você.
Ele falou assim, vamos fazer. E eu fiz. E ficou muito melhor do que eu imaginava que ia ficar. Olha que bacana. E como ele ficou tão satisfeito, aí começou a conectar um no outro. Entendeu? Na época, a arquiteta Érica Queiroz era uma arquiteta que estava muito ligada a ele, ela abriu as portas para ele entrar também no ramo da arquitetura e dar muito treinamento para arquitetos. E aí nós começamos. Do Joel J, nós fizemos o Thiago Nigro, aí o Thiago Nigro já me ofereceu para o Pablo Marçal, o Pablo me ofereceu para o Caio Carneiro, e um vai levando o outro. É Claro. aquilo que eu falei lá no início, quando eu descobri que a pessoa principal do meu negócio era o meu cliente, então quanto mais eu encantar ele, mais ele vai me propagar. Então foi uma corrente, foi me colocando. E lá no início, eu cheguei no Joel J, que na época trabalhava na fundação do Neymar, e falei, eu quero vestir a cobertura do Neymar. Aí ele falou assim, com certeza, se é um sonho seu, é lógico, ele estava performando, ele estava falando assim, vai dar certo, não, né? Mas talvez na cabeça dele, ele deve ter pensado, imagina, onde que eu, entendeu? Vai, né? Sei lá. Depois de alguns anos, eu fui e vesti a cobertura do Neymar e mandei uma mensagem para ele. Eu quero te agradecer pelo seu incentivo. Graças a você, eu não desisti, que é o que eu falei para vocês agora à tarde. A pessoa cria o alicerce, quando tá para sair, desiste. Eu não. Tudo que eu coloco como pauta ou como sonho, eu vou até realizar. Eu não desisto, não tem retroceder, não existe. Persistência. Persistência, é a persistência. Entendeu? Porque eu sei que quando eu tiver para desistir, é a hora que vai acontecer aquilo que eu mais sonho. Bacana. Eu achei importantíssimo. Fala uma coisa, quando você está dentro das casas, que você cria esse conceito de vestir, onde que entra a cultura nisso? Quando eu falo cultura, realmente é tudo que envolve. E quando você falou de vestir casa, sabe o que eu me lembrei? Minha mulher adora também essa coisa de cortina, de tapete. Eu tô achando que eu tenho uma relação de com toalha, né? E eu sou criado no sul. E lá no sul, as casas tinham aquelas cortininhas com as florzinhas, que é uma coisa da cultura regional do sul. Onde que entra isso hoje em dia? É que assim, se você imaginar uma casa sem cortina, você não tem privacidade e não tem aconchego. Primeira coisa, privacidade e aconchego. Se você tira os tapetes de uma casa, você sai de um banho, você não tem um tapetinho para pisar, você pode até escorregar ou não tem aquele conforto, aquela coisa gostosa. Um quarto, você acordar de madrugada ou acordar cedo, você vai pisar naquele gelado por causa do ar-condicionado. Não tem aquela coisa gostosa que afunda seu pé. Então, o papel nosso é trazer o aconchego. É mostrar assim que você pode ter um conforto. Você pode ter um lençol 1000 fios, que você parece que você está dormindo em cima de uma seda quase, entendeu? Pluma. Sendo abraçado. Exatamente. Abraçado É esse aconchego, esse carinho, é isso, entendeu? Que muitas vezes você não deseja porque você não conhece. Às vezes, existem pessoas aqui que nunca tiveram um tapete no quarto e nem deseja. Eles não sabem como é bom acordar e sentir ali o pé em cima de uma pluma de um tapete. Eles não têm essa experiência. Eu fui criada entendeu? com carpê, o sul, né? Aquele carpê grosso. Então, eu sou uma pessoa que, quando eu chego no local, a primeira coisa que eu olho, as cortinas e o chão. Eu acho que É impressionante os tapetes. tudo abraça o ambiente. É muito Né? Uma casa sem cortina é uma casa sem aconchego. frio. É uma casa que sabe, você acorda cedo, o olho já, sabe? Quando você tem ali uma cortina, você vai acordando, sabe? Aquela coisa gostosa. Aí a hora que você quiser realmente que o sol entra, você vai, aciona ou abre ela, aí vai entrar o sol, você já está mais preparado. Mas imagina você abrir o olho, já está de cara com aquele sol na cara, você pisa naquele piso gelado. Isso não é aconchego. Eu acho que a gente já trabalhou tanto e a gente merece esse conforto. Claro. Que Fernando, bacana alguma vez, alguém já te fez uma encomenda diferente, engraçada, inusitada? De produtos? De produto ou de decoração, enfim, algo totalmente fora de propósito. Já. Tem gente que
às vezes queria ter as cortinas da casa dele igual a igreja. Aquele chale, aquelas coisas bem clássicas. Sim. E eu olhava para casa e falava, meu Deus, é uma casa contemporânea. Sabe, o arquiteto desenhou uma coisa tão minimalista, uma coisa tão para fluir a natureza integrada com a casa, e a pessoa quer tampar tudo com essas cortinas pesadas, porque às vezes, no decorrer do projeto, por algum motivo, às vezes, cliente e arquiteto acaba Se desentendendo. né? E aí o cliente ele quer terminar sozinho. Só que aí é onde ele erra, né? Porque existe ali um projeto, existe uma linha de identidade. Às vezes a pessoa tem um cenário lindo e às vezes a gente tem que entrar com uma cortina que dá aconchego, mas que se você acionar ela vai desaparecer do cenário, né? E às vezes ele quer uma coisa assim que vai carregar, vai tampar tudo. O que ele tem de mais bonito na casa, que é a visão, às vezes ele quer tampar tudo com as cortinas pesadas, porque lá em 1900 e não sei quanto, a casa da mãe dele era assim, mas era outra proposta. A janela da casa da mãe era desse tamanhozinho assim, não tinha visão. Então tinha mais parede do que janela. Então você pode ter um produto desse que não vai tampar nada. Agora, ele tem uma janela de fora a fora, teto, chão, para um cenário, e aí é onde você tem que entrar, conversando, explicando. Fala assim, não é assim. Muitas vezes você consegue, muitas vezes você tem que fazer, senão você perde o cliente, ele vai atrás de um que vai fazer. Fernando, qual foi o momento assim mais difícil dessa sua trajetória? É lógico que o início sempre é difícil, mas depois, houve algum momento assim? O momento, sempre, E o não que é... você aprendeu com ele? Eu sempre falo para as pessoas, o difícil não é chegar no topo, o difícil é permanecer. Mas quando você chega no topo e tem processo, você leva com vocês valores inegociáveis, e sempre está focado na mudança do mercado, você fica. Mas eu acho que o mais difícil é permanecer. Nós já vimos, por exemplo, há 15 anos atrás, arquitetos que eram consolidados no mercado, Me lembro. hoje ninguém nem fala no nome deles, nem projeto eles têm. Entrou uma outra geração que comandou o mercado tão aqui como referência, porque entendeu o novo mercado, entendeu que as pessoas, se tem um minuto, elas estão no celular. Então você precisa ali mostrar, você precisa fazer seu marketing, aquilo que eu falei para vocês no início, do arquiteto. O arquiteto que não muda a cabeça para empresário, para empreendedor, ele vai ficar só fazendo projeto, e com o tempo outros vêm e engolem. Porque antes de fazer o projeto, você precisa fazer marketing, você precisa vender, para depois você projetar. Fernando, aproveitando esse gancho, a tecnologia, o digital também chegam ao design de interiores, né? Como você vê o futuro desse mercado com a geração Z e Alpha? Hoje essa geração, ela compra tudo online. Dificilmente ir na loja. Hoje eles compram no Mercado Livre, na Shein, em tudo quanto é lugar. Já as gerações anteriores ainda vão presencial. Então, o que acontece? Vamos falar de 2 bancos, ou até 3. O Nubank, ele surgiu só online e hoje praticamente engoliu o mercado. O Itaú, vendo isso, o que ele fez? Começou a diminuir a quantidade de agências e começou a ir para o online também. Diminuiu o custo fixo deles e começou a ir para o online também, né? Muitas pessoas começaram a falar, o Itaú tá fechando, o Itaú tá fechando. O Itaú tá tendo uma visão e reinventando, porque senão daqui um pouco, bancos como o Nubank vai engolir o mercado. E o que aconteceu com o Banco do Brasil? Cada dia mais inaugurando agência, aumentando o seu custo fixo e o seu rendimento só está caindo. Daqui um pouco, ele vai estar em um prejuízo, se brincar, acaba tendo que vender o banco. Entendeu? Por quê? Não entendeu a mudança do mercado. Nós estamos aí, 3 bancos. E o Brasil, que está construindo um monte de agência, em um momento que você tem que diminuir, porque a forma das pessoas enxergar o banco e fazer as coisas está sendo online, ele não. Ele continuou aqui. Insistindo. O Itaú está se reinventando, diminuindo as agências, diminuindo o aumentando ali seu DRE, né?
E o Nubank que está decolando aí, ó. Decolando. Por quê? Essa geração de agora, eles não pegam cheque. Se brincar, não sabe nem o que é cheque. Entendeu? O negócio dele é tudo online, tudo físico, entendeu? Não é físico. Virtual. Então, assim, a gente tem que entender o mercado, porque como antigamente, eu lembro que o desejo de muita gente era ter uma locadora, gente. O sonho, eu lembro quando eu era adolescente, as pessoas, quando eu crescer, eu vou montar minha locadora. Gente, pelo amor de Deus, que locadora que tá viva hoje? A Netflix veio e engoliu todo mundo. Eu lembro que meu pai, até meus 18 anos, ele era taxista, né? O que aconteceu com o Uber, que veio e engoliu praticamente o mercado? Então, se a gente não analisar, se a gente não tiver de olho na mudança do mercado, a gente vai sendo engolido. Aí você fala, nossa, aquela pessoa da minha época era referência disso. Hoje já não é mais. Mas por quê? Às vezes não acompanhou a mudança do mercado. Que é um movimento, né? Exatamente. O que vocês estão fazendo é levar cultura, levar conhecimento na palma das pessoas que neste momento deve estar deitado na cama assistindo esse podcast, pode estar deitado na rede assistindo esse podcast. Então, vocês estão levando para eles. Essa é a mudança. Vai você começar a fazer jornalzinho, escrito, as coisas. Vai ficar perdido. Aonde está hoje a informação? Na palma da nossa mão. E hoje, querendo ou não, todo mundo tem uma rede de televisão que é sua, que você vai colocar ali para as pessoas o que você pensa, o que você acha, o seu dia a dia. E aí as pessoas vão decidir se faz sentido te acompanhar, se agrega alguma coisa na vida deles. Mas hoje está tudo na palma da mão. Com certeza. Bom, tem uma pergunta que é de praxe. Nós fazemos para todos os nossos amigos, companheiros, parceiros que chegam no Cultural. O que é cultura para você, Fernando? Cultura para mim é tudo aquilo que acompanha, né? Tudo aquilo que é história, né? Se você perguntar o que é cultura para uma pessoa, o que é cultura para outra, talvez ele pode até se perder um pouco nessa fala. Mas eu sempre vi que grandes empresas, grandes cidades não perderam as suas culturas, que é a origem. É você valorizar e honrar aqueles que já passaram e prepararam essa terra para nós estarmos aqui hoje. Então, a cultura, para mim, ela vem através da dança, a cultura, para mim, ela vem através de obras de arte, de artesãos. Então, a cultura, ela envolve tudo isso. Com certeza. Para a gente também, a cultura está em tudo. Infelizmente, nós precisamos encerrar esse nosso bate-papo maravilhoso com essa pessoa incrível, essa referência no mercado da arquitetura, da decoração, do design, né, Fernando? Mas antes de encerrarmos, eu gostaria de agradecer novamente aos nossos patrocinadores: Instituto Canopus, Venezia Móveis e Algoiabeira Shopping. E também pedir a vocês que não esqueçam de nos seguir no YouTube, no Spotify e no Instagram. @culturalcast, um podcast de cultura com dois L's. Fernando, muito obrigado pela sua presença. Um mimo para você. Uma lembrancinha. Uma lembrancinha. Obrigado. Muito obrigado. Tá. Cultura que nos conecta. Transborda e performance.